Então, sou a Jéssica, quem não me conhece, eu fui estagiária da doutora Cláudia, me formei agora em julho, já estou atendendo em consultório, obviamente não com o mesmo volume que ela atende, né, mas já estou atendendo. E combinei com ela de fazer essa espécie de aulinha com vocês. Eu não sou professora, pelo amor de Deus. A coisa mais difícil para mim é fazer isso, que eu nunca fiz na vida. Mas tentei organizar de uma forma que ficasse fácil para vocês entenderem, porque eu sei que algumas pessoas não tiveram a oportunidade da faculdade de ter uma aula mais destrinchada em relação a como, né, raciocinar o cálculo da dieta. Então, eu tentei fazer de uma forma mais simples para que vocês consigam ir treinando e aplicando isso no estágio, e quando saírem do estágio já estarem prontos para fazer a dieta dos seus pacientes, sem necessariamente precisar ser intuitivo, digamos assim, para ter um raciocínio por trás. Dietoterapia é uma coisa que tem várias formas de fazer, você tem várias fórmulas, várias técnicas, né? Eu estou trazendo aqui não só o que eu utilizo, mas uma forma mais simples. E aí, com o passar do tempo, vocês vão aprimorando, obviamente, as metodologias que vocês preferem usar, tá? Antes de mais nada, mais o microfone aberto. Acho que fechou. Antes de mais nada, a gente precisa saber quem é o nosso paciente. E isso a gente descobre, obviamente, na consulta, né, na anamnese. A gente faz aquela anamnese bem grande que a doutora já tem já lá, né, pré-organizada. Eu também tenho a minha anamnese, mas algumas informações para a gente começar, elas são meio que básicas. A gente não consegue andar sem elas. Basicamente, né, quem é o nosso paciente? Nesse caso aqui, né, do exemplo que a gente vai usar durante toda essa apresentação, é um paciente do sexo feminino, de 32 anos de idade, com 80 quilos e 1,60 de altura. Né? Secretária, não pratica exercícios físicos, não tem o hábito de se deslocar a pé. Quando a gente calcula o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, a gente chega ao valor de 31,2, que é uma classificação de obesidade grau 1. Então, de cara, a gente já sabe que é uma paciente obesa. E aí, com essas informações, para calcular uma dieta para essa paciente, isso, obviamente, não considerando as outras informações de anamnese, né, vamos nos focar aqui nessas informações, sem considerar se ela tem doenças pré-existentes ou não, vamos imaginar que ela é saudável, né, e ela foi procurar lá o consultório para poder fazer uma reeducação alimentar, tá? A gente tem várias formas, né, de calcular uma dieta, existem milhões de fórmulas, cada uma delas foi validada para um público específico, é por isso que existem tantas fórmulas. Então, algumas foram feitas com um grupo de pessoas brancas, outro foi feito com pessoas obesas, outro com homens e mulheres, enfim. Né? Cada pesquisador usou uma população amostral ali para poder fazer a sua fórmula, mas as fórmulas mais famosas que a gente tem são a Harris-Benedict, que eu nunca sei se eu falei certo, né, que é uma fórmula que é um pouquinho maior, mais complexa, né, e que geralmente a gente usa para estimar gasto energético de pacientes hospitalizados. Por quê? Dentro dessa fórmula, você consegue inserir uma coisa chamada fator injúria, que basicamente se é um paciente com queimadura, dependendo do grau de queimadura, um paciente com câncer, né? Então, assim, esse paciente ele tem alguma coisa naquele momento que vai fazer com que o metabolismo energético dele seja alterado. Então, para o paciente de ambulatório, você pode usar? Pode. Só que ele é uma fórmula muito maior e esse paciente muitas vezes não vai ter esse fator injúria, né? É mais comum de ter no hospital. Então, nada te impede de usar, o resultado dela é parecido com as outras fórmulas, mas é uma complexidade que não faz muito sentido, já que você tem fórmulas menores. Né? Então, é uma opção, mas geralmente a gente deixa para usar ela com pacientes que realmente precisam de um cálculo diferenciado. A gente tem a FAO, né, de 2004, que é a mais utilizada para consultório. Existem outras? Existem. Né? Para atleta, as pessoas utilizam, acho que lifting, né? Cunningham para paciente obeso, enfim. Mas, no geral, a FAO nos atende para ambulatório,
para todos esses grupos, tá? E aí eu, pelo menos, utilizo ela da maior parte das vezes em consultório, só quando é atleta, que eu mudo, mas é difícil atender atleta, né? No geral, eu costumo usar a FAO. E tem a famosa fórmula de bolso, que eu já vi que muitos de vocês gostam de usar, não tem problema, ela funciona. A questão da fórmula de bolso é que ela não é tão assertiva quanto as outras fórmulas. Por quê? Ela tem, né, um cálculo ali básico de calorias por quilo de peso, né, que a gente usa muito para calcular quando a gente não tem tempo. Por exemplo, se a gente estiver fazendo uma pesquisa de campo, né, com um grupo e tal, é muito mais fácil a gente aplicar uma fórmula de bolso, né, um atendimento, né, um mutirão de atendimento, ou alguma coisa assim. Só que no ambulatório, que a gente tem mais tempo e a gente, né, pode e deve ser mais assertivo com o nosso paciente, não faz muito sentido a gente usar a fórmula de bolso se a gente tem opções que podem chegar mais próximo do gasto energético dele. Né? Então, a fórmula de bolso é aquela que vocês já conhecem, né, de 20 a 25 calorias por quilo de peso para perda, 25 a 30 para manutenção, 30 a 35 para ganho, né? Mas, no lugar de vocês, eu aproveitaria esse tempo de estágio, principalmente, né, para deixar a fórmula de bolso um pouquinho de lado e ir aplicando fórmulas mais complexas, principalmente porque a gente tem também os softwares que ajudam, né, nesse cálculo. Então, eu faria isso no lugar de vocês, ao invés de usar a fórmula de bolso, não tem problema. Inclusive, vocês podem usar para comparar, né? Fazer o cálculo pela FAO, por exemplo, e depois calcular pela fórmula de bolso e ver se está parecido. Tem muitos nutricionistas, inclusive, que fazem isso para tirar uma média, né? Calculam com mais de uma fórmula, né? E as fórmulas vão dar resultados parecidos e eles fazem uma média, né? Tem esse método também. Mas eu acho que nessa fase onde a gente pode errar, né, a FAO pode ser mais interessante do que a fórmula de bolso, porque você já vai praticando com uma fórmula que não é tão difícil, mas que já é um pouquinho mais complexa. Nesse exemplo, então, a gente vai usar a FAO, que é o que eu uso geralmente, e para vocês já irem se habituando com ela, quem não está acostumado a usar, tá? A FAO, basicamente, é o gasto energético total, né, que é a taxa metabólica basal vezes o fator atividade. Então, para a gente chegar nesse gasto energético, a gente precisa saber essa taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal é aquilo que a pessoa gasta de energia para se manter viva, sem fazer absolutamente nada. Eu deitar aqui agora no meu sofá, olhando para cima, só respirando, para o meu corpo continuar vivo, meus órgãos continuarem funcionando, o meu metabolismo que não para nunca, né, eu tenho um gasto energético. Isso é a taxa metabólica basal, é aquilo que você precisa para manter o seu corpo vivo agora, né? O fator atividade é aquilo que você acrescenta ao seu dia, já que a gente não costuma passar o dia olhando para o céu imóvel. Então, é a metabólica mais as atividades durante o dia. Para calcular a taxa metabólica basal, a gente tem essa tabelinha, que ela se divide ali por faixa etária e sexo. Então, um paciente de 10 a 17 anos do sexo masculino tem um cálculo, um paciente de 30 a 60 anos do sexo feminino tem outro cálculo, tá? O P da fórmula é o peso do paciente, por isso que eu disse que é um pouco mais assertivo, né, do que a fórmula de bolso, porque você entra com um fator, né, pessoal do teu paciente, não com um número já pré-determinado, né, e calcula o quanto ele gasta primeiro para estar vivo naquele momento, né? O fator atividade é uma outra tabelinha que se divide em sedentário ou atividades leves, né, atividades moderadas e atividades intensas. E aí, agora que a gente já sabe quem é o nosso paciente, a gente vai calcular essa taxa metabólica basal. A gente sabe quem é o paciente, a gente escolheu que a gente vai usar a fórmula da FAO e vai fazer um cálculo primeiro de quanto ele precisa para se manter vivo. Relembrando, paciente do sexo feminino, de 80 quilos, 1,60 m, 32 anos, secretária, não pratica exercícios físicos e não tem o hábito de deslocar a pé. IMC de 31,2, classificação obesidade grau 1. Então, voltando à nossa tabelinha, uma paciente de 32 anos entra, né, na faixa etária de 30 a 60, do sexo feminino. Essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a taxa metabólica basal.
Ali embaixo o cálculo, para vocês verem, né? Onde é que entra ali o peso e tal. E o valor final da taxa metabólica basal dessa paciente, que é 1.495,68 calorias por dia. Para se manter viva, deitada no sofá, olhando para cima, sem falar, sem fazer nada, sem se mexer. É isso que ela gasta de calorias em 24 horas. O segundo passo é calcular o gasto energético total. Né? Relembrando a nossa paciente aí, os dados que a gente acabou de ver, né? A gente já tem a taxa metabólica basal dela e precisa definir um fator de atividade, que a gente tem a tabelinha também. Levando em consideração a anamnese, sendo uma paciente que é secretária, ou seja, trabalha a maior parte do tempo sentada, né? Não pratica exercício físico e não tem o hábito de se deslocar a pé, ou seja, também não faz atividade física, né? Nem o exercício programado, nem atividades físicas, como fazer coisas a pé, andar de bicicleta, passear com o cachorro, enfim. Né? A gente pode entender por essa anamnese que é uma paciente sedentária. Então, esse fator atividade é o mais baixo, né? O sedentário barra leve. E aí a gente vai calcular agora o gasto energético total dela, que é o valor que a gente descobriu de taxa metabólica basal vezes o fator atividade, que é 1,55. E a gente vai chegar nesse valor de 2.318 calorias por dia. É uma paciente que está num grau de obesidade, certo? Esse gasto energético total que a gente chega aqui é o gasto energético para ela se manter exatamente como ela está agora. Né? É o que ela gasta hoje para continuar com 80 quilos e 1,60. Sem mudar nada, sem adicionar, sem remover, ela continua desse jeito. Então, como é que a gente faz para fazer com que essa paciente saia dessa faixa de obesidade, né, entendendo que ela vai fazer uma reeducação alimentar e que a obesidade é um fator de predisposição para doenças crônicas que a gente precisa tratar? Como é que a gente faz para tirar essa paciente dessa classificação de obesidade, mexendo nesse gasto energético total? Alguém tem alguma sugestão? Fazer aula interativa agora. Diminuir a quantidade de calorias. Não entendi? Diminuir essa quantidade de calorias. Sim, diminuir essa quantidade de calorias. Mas como é que a gente faz para calcular isso? Para fazer isso de forma planejada? Quem sabe? Eu não sei explicar certinho, mas eu já vi lá no Web Diet, eu não lembro agora o nome, É mas isso lá aí, ó, que tem está um na sua sistema que tela. é Método Venta. Venta. E Exatamente. Assim como as fórmulas, não é a única forma de você fazer um ajuste calórico, tá? Existe uma forma que é bem mais complexa e que geralmente chega no mesmo resultado, que é fazer um cálculo de peso ajustado. Você vai pegar uma fórmula que você vai pegar o peso atual do paciente, vai descobrir quanto ele deveria pesar com aquela altura, né? E vai ajustar e vai fazer o gasto energético de acordo com o peso que ele deveria ter, né? O vento é muito mais fácil, apesar das pessoas terem pavor dele, não sei porquê, tá? Ele é bem mais fácil e ele pode ser usado tanto para diminuir o peso da pessoa, quanto para aumentar também. Então, a gente utiliza o Venta para fazer ganho ou perda de peso, mensalmente, de forma planejada, porque a gente precisa dimensionar isso. Né? Quando a gente faz um cálculo de dieta, a gente faz com uma expectativa de que o paciente retorne para a gente, né, com uma perca de, sei lá, 1, 2, 3 quilos. Se a gente não fizer um cálculo em cima disso, a gente não vai saber, quando o paciente retornar, se ele atingiu ou não o nosso objetivo. Então, a gente precisa saber o quanto que a gente planejou para saber o quanto ele chegou na meta e reajustar. Né? Essa é a tabelinha do método Venta. O WebDiet, ele calcula, né, lá. Se você jogar no WebDiet, vai dar mais ou menos isso aí, tá? Mas existe uma tabelinha que você pode fazer isso na mão, não precisa ser necessariamente no software, porque é só isso. Então, se o do meu paciente é ganhar peso, eu preciso pegar o get que eu achei e somar com as calorias que eu escolhi. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero que ele ganhe 1 quilo em 30 dias.
Eu vou pegar aquele GET que a gente encontrou no cálculo anterior, na nossa paciente é 2.300 e pouco, se eu não me engano, né? E vou somar 256,5 calorias no GET diário dela. Então, se todo dia ela consumir 256,5 calorias a mais, em um mês é provável que ela ganhe 1 quilo. Perda de peso é a mesma coisa, só que é o contrário. A gente vai pegar aquele GET que a gente encontrou para essa paciente de agora, né, com 80 quilos, 1,60, e a gente vai determinar quanto que a gente quer que ela perca de peso em um mês. Então, se a gente quiser que ela perca 1 quilo, a gente vai pegar aquele GET de 2.000 e tantas calorias, vai diminuir 256,5 e aí ela vai consumir menos 256,5 calorias todos os dias durante 30 dias e vai perder 1 quilo. É uma ciência exata? Obviamente que não, mas a gente consegue bons resultados com essa metodologia. Inclusive, aproveitando para abrir um parênteses aqui, há um tempo atrás, não sei se vocês seguem o Luan Lisboa nas redes sociais, eu sigo desde a época da faculdade, acho ele ótimo em bioquímica, ele que me ensinou o ciclo de Krebs, aquela coisa toda, eu não consegui aprender por outra pessoa que não fosse por ele, então assim, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o profissional, Luan, tá? Mas eu vi outro dia uma publicidade dele falando que o método Venta não funciona e que ele ia fazer um aulão sobre isso e não sei o quê. Né? A gente tem que ter cuidado com o que as pessoas utilizam na sua prática clínica e o que tem comprovação científica. O método Venta tem comprovação científica. A menos que ele faça um trabalho científico e publique me provando que ele não funciona, ele continua funcionando. Então, ele pode ser que ele tenha um outro método ou uma forma mais aperfeiçoada de utilizar o Venta. Enfim, eu não assisti a aula, o curso, não posso falar qual é a estratégia dele. Mas dizer que não funciona sem publicar um outro trabalho que substitua não existe. Então, tomem cuidado com os profissionais que vocês seguem na rede, porque muita gente vende métodos próprios, né? Método da fulana, método da ciclana, e não necessariamente isso tem base. Muitas vezes é uma questão observacional. Funciona para os meus pacientes baseado naquilo que eu observo. E o observacional tem falha, né? Então, fiquem tranquilos. Não sei se essa propaganda passou por vocês aí no Instagram. Fiquem tranquilos, o método Venta é validado e ele tem bons resultados na prática clínica, tá? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Pode seguir. Vou seguir, então. Pode seguir também. Beleza. Agora, depois que a gente já calculou, né, o nosso GET, já entendeu que essa paciente precisa perder peso, que a gente tem que reduzir calorias dela, a gente vai determinar a conduta. Né? De novo, as informações da minha paciente, para a gente ter sempre em mente de quem que a gente está falando, né? Com classificação de obesidade, como a gente viu, e uma conduta que, no caso, já era de redução de peso corporal, e aqui, no nosso exemplo, eu determinei que fosse de 2 quilos em um mês. Ué, mas você determinou isso como? Isso é a determinação de conduta do profissional nutricionista. Alguns fazem reduções mais radicais, outros menores, né? Eu geralmente trabalho na minha prática clínica com 2 quilos mês. Se for um paciente num grau de obesidade mais elevado, eu chego a 3. Dificilmente vai ser mais do que isso e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho por quê, que geralmente eu fico dentro dessa margem, tá? Mas aqui no nosso exemplo a gente já tinha entendido que era uma redução de peso, logo a gente tinha que cortar calorias, né? E aí eu defini no exemplo que seriam 2 quilos por mês que ela vai perder. Então, a gente vai aplicar o método Venta depois que a gente determinou a nossa conduta. Né? Nossa tabelinha linda e maravilhosa lá de novo. A gente quer que ela perca 2 quilos por mês. Então, a gente vai fazer uma redução calórica de 513 calorias por dia, para que ela tenha essa redução. Né? Vamos pegar lá o GET que a gente calculou, 2.318 calorias, e diminuir por 513, chegando num GET final de 1.805,3 calorias por dia. É com isso que a gente vai trabalhar e é com isso que a gente vai montar a dieta dela. Ela seguindo todos os dias, existe uma grande possibilidade de em um mês ela retornar para a gente com menos 2 quilos, tá? Observação importante, era aqui que eu queria chegar.
o GET final ele não pode ser de jeito nenhum menor que a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é aquilo que a gente precisa para sobreviver, como vimos antes. Se eu colocar uma dieta menor que a taxa metabólica basal, vou matar esse paciente? Não, eu não vou matar esse paciente, né? Porque ele tem reservas, né, de energia, enfim. Mas o que acontece? Muitas vezes, estratégias que vão abaixo da taxa metabólica basal são mais prejudiciais para o emagrecimento a longo prazo, né, do que benéficos. A gente pode até ter, dependendo do paciente, um resultado mais rápido. Então, eu coloco uma dieta com pouquíssimas calorias, né, e esse paciente talvez perca 5, 6 quilos em um mês. Só que o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma restrição calórica muito severa para um paciente, o nosso corpo não é bobo. Ele percebe. E aí ele pensa, olha, fulana ficou doida, está tentando se matar, né? E preciso poupar energia para tentar manter a gente vivo, porque ela enlouqueceu. Então, o que acontece? O corpo consegue reduzir o gasto energético dele para manter as funções vitais ativas, né? E aí, aquela taxa metabólica basal que a gente tinha lá de 1.400 e pouco, se eu não me engano, né? Ela vai ficar ainda menorzinha, o corpo vai fazer o máximo possível para poupar energia, para se manter vivo. E o pior, né? Quando o paciente volta a se alimentar, ele vai começar a estocar o mais rápido possível, porque se o paciente ficar doido de novo e resolver parar de comer, né? Ele vai ter reserva para se manter. Então, trabalhar abaixo da taxa metabólica basal não é uma coisa viável, não é uma coisa recomendada. Ninguém aprende isso na faculdade. Todo mundo na faculdade escuta que não pode ser menor que a taxa metabólica basal, mas a gente tem profissionais que fazem. Aí vai, né, da ética e da conduta de cada um, mas o que a gente tem de base para o atendimento nutricional é que isso não pode ser menor. Então, eu trouxe aqui como exemplo a nossa paciente. Vamos dizer que a gente quisesse que ela perdesse 4 quilos por mês. Com a mesma tabelinha. Eu ia fazer uma redução de 1.026 calorias por dia. E aí, quando eu faço essa conta, eu fico com um gasto energético total final de 1.292 calorias, que é bem menor do que a taxa metabólica basal dela. Então, por que eu disse lá atrás que eu geralmente trabalho com 2 a 3 quilos por mês? Justamente para não ficar abaixo da taxa metabólica basal desse paciente. O que costuma acontecer? Você vai fazendo reduções pequenas, né? Primeiro, para o corpo não perceber que você está fazendo uma redução tão brusca e não diminuir o metabolismo e dificultar ainda mais esse emagrecimento, e também para que ele não faça essa reserva maior quando o paciente voltar a se alimentar, né, com um pouco mais de calorias. Conforme ele vai perdendo peso, a taxa metabólica basal dele também vai diminuindo. Então, essa redução ela é progressiva. Por isso que a gente pede para reavaliar o paciente de tempos em tempos. Né? A pessoa que tem mania, às vezes, de ir no consultório, pega a dieta e quer fazer a dieta o ano inteiro, a mesma dieta. Ela vai parar de perder peso, porque era uma restrição para ela perder 2 quilos. Ela perdeu 2 quilos, a gente vai recalcular basal, gasto energético, e vai fazer uma outra redução, uma outra redução e uma outra redução. Por isso que a perda de peso precisa ser gradativa, né? Para que a gente não mexa com essa questão metabólica, não tenha um reganho e não fique no nosso cálculo ali abaixo da metabólica basal, tá? Vocês entenderam isso até aqui? Eu falei muito rápido. Entendido? Entendido. Beleza. Entendi também. Vou seguir, então, tá? Agora a gente vai para a dietoterapia. A gente tem uma conduta que é a redução de peso corporal de 2 quilos por mês, que a gente já calculou, e chegou num gasto energético total de 1.805,3 calorias por dia, que é o que a gente vai trabalhar, certo? E aí, qual tipo de dieta que a gente vai aplicar nessa conduta? Alguns tipos, na nomenclatura oficial, né, de dietas que a gente trabalha, a gente já definiu, né, que é uma redução de peso. Então, dentro das opções que a gente tem de hipocalórica, normocalórica e hipercalórica, né, a gente já definiu, só não deu nome ainda para o tipo de dieta que vai ser aplicado, certo?
que é uma dieta para redução de peso, logo é uma dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta com menos calorias, com uma restrição calórica, né, para a redução do peso corporal. Uma dieta normocalórica seria aquela que o paciente está fazendo uma reeducação alimentar, mas ele não tem o objetivo de perder peso ou ele não precisa perder peso, né? E uma dieta hipercalórica é aquela que o paciente está abaixo do peso e ele precisa ganhar, ou, por exemplo, ele quer ganhar massa muscular, né? E ele precisa entrar numa dieta hipercalórica para poder construir massa muscular também. É muito difícil que a gente consiga construir massa muscular com uma dieta hipocalórica. Geralmente, a hipocalórica a gente perde gordura e ou mantém ou reduz um pouco dessa massa muscular também, né? E para a construção de músculo, a gente precisa de um ambiente mais hipercalórico. Não quer dizer que você vá superalimentar esse paciente, mas geralmente você tem um ganho de massa muscular e de gordura. Então, essa balança é muito difícil de a gente ajustar, né? A gente precisa definir a conduta e o objetivo principal e ir ajustando até que o paciente chegue naquele objetivo final dele. Então, nesse caso, é uma dieta hipocalórica, porque é redução de peso e a gente já fez um corte de calorias, ou seja, uma restrição, né? Agora a gente entra na divisão de macronutrientes, né? A gente tem algumas opções dentro dos nossos macronutrientes, né, de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Isso é uma conduta também do profissional, né? Você que vai definir qual é o tipo de divisão de macronutrientes que você vai usar. Eu tenho uma divisão na minha cabeça para o caso dessa paciente que a gente está fazendo a restrição energética, de como é que a gente vai fazer com cada macro aqui, né? Em proteínas, a gente pode fazer uma dieta hipoproteica, ou seja, com baixo teor de calorias, normo, que é aquele teor normal, ou hiper, né? Que é com um teor de calorias maior. Carboidratos, a mesma coisa, e lipídios, a mesma coisa. Alguém quer arriscar como é que faria com o seu paciente, nesse caso, em relação a proteína, carboidrato e lipídio? Como é que vocês fariam aí a divisão de vocês? Momento é agora, gente. Olha, No faria caso, seria carboidrato. hipoproteica? Se essa paciente fosse sua, você faria hipoproteica? Às vezes eu fico na dúvida nessa parte, na Uhum, hora da divisão dos macronutrientes. entendi. Mais alguém? Então, carboidratos e lipídios, eu faria Uhum, hipoproteica. Mas proteína, eu colocaria hiper para dar uma saciedade para ela. Tá? Seria uhum, essa vibe, estaria muito longo. entendi. Mais alguma conduta diferente? O microfone aberto. Bom, vou seguir aqui com a conduta que eu utilizaria, tá? Para vocês terem uma ideia. Em relação a proteínas, eu tenho uma paciente que eu estou fazendo uma restrição calórica, né, para que ela perca peso. Como eu falei um pouquinho antes, muitas vezes quando a gente restringe caloria, a gente acaba fazendo com que a pessoa perca gordura e que perca massa muscular também, né? Então, nesse caso, eu optaria por uma dieta hiperproteica. Eu tentaria manter a massa muscular dela, dando um aporte maior de caloria, né? Como a nossa colega falou, né? Eu daria mais saciedade para ela, porque a proteína, né, dá essa sensação de saciedade, e também eu aumentaria a termogênese, que é aquela quantidade de energia que a gente gasta para poder fazer, né, o metabolismo, a digestão dos alimentos. A proteína, ela tem essa coisa de se demorar, né, a ser digerida, então ela tem um gasto energético para ser digerido maior. Então, nesse caso dessa paciente, que eu estou reduzindo o peso, apesar de não ser uma paciente que está malhando, né, está indo para academia ou qualquer coisa assim, para proteger a massa muscular, para dar saciedade e também para aumentar um pouquinho esse gasto energético ali na digestão, eu faria uma dieta hiperproteica.
relação a carboidratos, eu faria normoglicídica, ou seja, com um normal de carboidratos para ela dentro das calorias. Você poderia fazer uma dieta hipoglicídica, não tem problema nenhum, mas nesse caso, como não é uma paciente que tem alguma questão com carboidratos em si, né, a gente não viu nenhuma patologia, não vejo porque, já que a gente já está fazendo uma redução calórica, também diminuir carboidrato dela, ou seja, ela já está comendo menos. Ainda vai comer menos carboidrato, vai dar um mau humor dos infernos, né? Então, nesse caso, eu acho que ela pode ser normoglicídica e normolipídica, né? A gente já restringiu, ou seja, ela vai perder independente dessa divisão. Isso é um fator importante quando a gente pensa na dieta. É uma dieta hiperproteica, normoglicídica e normolipídica dentro daquele GET de 1805,3 calorias, ou seja, dentro da restrição de 2 quilos. Então, não tem problema, entre aspas, né, se eu preferir uma dieta hipoglicídica ou normoglicídica, por exemplo, porque ela já vai estar ingerindo menos calorias de qualquer jeito. O que a gente está falando aqui é da divisão dentro daquelas calorias. Então, é a nossa conduta de acordo com o que a gente espera dessa paciente. Eu poderia fazer uma dieta hipoglicídica e hiperlipídica, por exemplo? Poderia, né? Poderia fazer hipoglicídica e normolipídica? Poderia também. Né? Isso vai depender da conduta, de quem é o nosso paciente e do que a gente está pensando para ele. Geralmente, a gente pensa primeiro nessa questão de proteína, né? Mas nada impede que a gente faça outras divisões aqui. Essa foi a conduta que eu adotei para essa paciente. Aumentar o consumo de proteínas e manter carboidratos e lipídios dentro da margem que a gente já costuma trabalhar, tá? Eu separei isso aqui para vocês, é de um artigo, tem até a referência ali embaixo pequenininha, que é um artigo de revisão que fala sobre essas recomendações de macronutrientes, ou seja, de onde é que sai isso tudo que a gente escuta? Saiu de onde, né? Então, a gente tem 3 bases de recomendação. Eu recortei um pedacinho ali, mas vou falar um pouco para vocês, para não ficar lendo, né? E essas bases são, primeiro, a RDA. Eu sei que vocês já ouviram falar em RDA, mas essa RDA que a gente está falando aqui era a recomendação que se tinha em geral, era uma recomendação que era atualizada de tempos em tempos, né? E que valia ali como uma recomendação geral para todo mundo até 1989, que foi a última vez que ela foi publicada, né? Depois de 1989, o Instituto de Medicina fez um novo trabalho onde eles desenvolveram as DRIs, né? E a RDA foi incorporada dentro das DRIs, é daí que vocês conhecem, né? Então, a gente só tinha a RDA, que era aquela recomendação, né? E agora a gente tem as DRIs, que tem várias recomendações dentro dela. E aí a gente deixou de usar essa RDA, que era atualizada aí de tempos em tempos, e passou a utilizar as DRIs. Então, essa RDA antiga, né, como recomendação geral, ela não é mais usada. Agora ela foi incorporada dentro das DRIs pelo Instituto de Medicina, tá? Mas ela está aqui porque ela foi usada até 89, então, né, ela é, entre aspas, uma recomendação que foi usada até recentemente. E a gente também tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, né, que também tem os seus gastos aí de proteínas, lipídios e carboidratos calculados, né? Geralmente a gente utiliza as recomendações do Instituto de Medicina, que são as DRIs, né? Você pode usar a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição? Pode, né? Mas o mais utilizado na prática clínica são as DRIs, né? E aí, com isso em mente, a gente vai para o próximo passo, que é a divisão calórica dessa dieta, né? A gente inicia esse cálculo geralmente pela quantidade de proteínas, que é aquele nutriente principal, aquele nutriente, né, que forma o nosso corpo, os nossos tecidos em sua maioria. Então, inclusive para facilitar a vida, vamos pensar sempre em começar a calcular essa dieta pela quantidade de proteína, tá? Deixei a tabelinha aqui do lado, trouxe as informações da nossa paciente. A gente tinha determinado que seria uma dieta hiperproteica, né, no slide anterior, e uma dieta hiperproteica é toda dieta acima de 1 grama, né? Na tabela você tem o mínimo, que é o 0,8, entre 0,8 e 1, né, na recomendação geral, não está na tabela, mas na geral, é o que a gente tem ali de norma, né, proteica. Então, acima de 1 grama por quilo,
e até mais ou menos uns 2, né, já é uma dieta hiperproteica. No caso, foi determinado 1,5, determinado por quem? Por mim, pelas vozes da minha cabeça. Como a gente estava falando de hiperproteico, eu resolvi trabalhar ali no meio, entre 1 e 2. 1,5 já é uma dieta hiperproteica. E a gente vai precisar calcular essa proteína para grama, ou seja, se é 1,5 gramas por quilo dia e a nossa paciente tem 80 quilos, eu vou multiplicar os 80 quilos dessa paciente por 1,5 gramas quilo por dia, para poder saber o quanto de proteína em gramas eu vou ofertar para essa paciente. Né? Nesse caso, o cálculo deu 120 gramas por dia. E aí, agora a gente vai converter essa proteína em caloria. A gente sabe que 1 grama de proteína é o equivalente a 4 calorias. Então, 120 gramas de proteína, a gente vai fazer uma regrinha de 3, a clássica regra de 3, para descobrir quantas calorias tem 120 gramas de proteína. Chegando ali, deixei o cálculo para vocês verem, em 480 calorias, né, por dia que ela vai consumir. Então, o terceiro passo dessa conta, primeiro a gente determinou quanto a gente ia ofertar, né, acima desse 1 grama de proteína. 1,5 foi o que eu determinei aqui. Vocês poderiam ter colocado 1,7, poderia ter colocado 2, poderia ter colocado 1,3. Aqui no nosso exemplo eu determinei 1,5, isso vai da conduta de cada um. Determinei, calculei quantos gramas essa paciente precisa por dia, que é o peso dela vezes a quantidade em grama, né, quilo por dia. Converti em calorias, quanto 120 gramas de proteína tem em caloria. E agora eu vou para o percentual de proteínas da dieta. Alguns profissionais trabalham só com gramas por quilo de peso, outros profissionais trabalham só com percentual. Eu prefiro mesclar os dois, tá? Eu acho mais fácil e mais assertivo. Então, espera aí que meu cachorro fez o favor de mexer na mesa, espero que vocês estejam me vendo ainda. Não tem problema, a gente fala, porque não pode, não tem problema nenhum, tanto que a própria recomendação trabalha tanto com gramas quanto com percentual. Então, começando por proteína, a gente calcula em grama, calcula ali em proteína, né, a quantidade calórica e descobre dentro da dieta qual é essa porcentagem. Então, se eu tenho uma dieta diária, né, de 1.805 calorias, é 100% do meu gasto energético total. Né? 480 calorias, a mesma coisa que a gente fez antes. Né? É X, regra de 3, a gente vai chegar num percentual de 26,5% dessa dieta de proteínas, que está ali dentro da recomendação. Então, a gente tem ainda como checar se a gente está dentro, né, dessa recomendação. A gente está dentro e mais próximo dos 35, né, que é a margem mais alta, ou seja, é uma dieta hiperproteica, né, e a gente trabalhando com porcentagem, daqui para frente vai ficar mais fácil, né, do que ficar fazendo todas essas contas para converter em gramas e tudo. Né? Eu acho mais fácil dessa forma, por isso que eu estou passando para vocês dessa forma. Faz-se muitos cálculos agora, mas faz-se menos cálculos depois. Tá? Entenderam mais ou menos essa divisão? Ficou confuso? Bom, eu consegui entender. Beleza. Vou seguir, tá? E aí, a gente já tem agora o nosso percentual de proteínas da dieta para a nossa paciente. A recomendação glicídica ali, né, é entre 45 e 65. Eu determinei na minha conduta 50,5, né, que eu posso considerar normoglicídica, está ali, né, no meio, mais perto do mais baixo, né, da recomendação total. A recomendação lipídica, que é entre 20 e 35% de calorias, eu deixei ali em 23 também, que está dentro dessa recomendação, ali mais próximo do mais baixo, ou seja, ainda está a norma, né, em 23%. Se vocês verem as porcentagens, vocês vão ver que vão dar 100%, ou seja, vai dar os 1.805,3 calorias que ela precisa consumir, tá? E aí, agora a gente vem para esse momento aqui, que é o meme da Nazaré. Né? Vou até voltar um pouquinho, para a gente poder ver aqui o que a gente tem. Na dieta total, a gente vai ter
26% de proteína, 50% de carboidrato e 23% de lipídio. Agora a gente vai dividir isso dentro de uma dieta. Não, nesse momento, não quero que vocês pensem na divisão por refeição de cada macronutriente. É uma coisa que vocês também precisam pensar, mas não vamos entrar nisso agora, tá? A gente tem isso como parâmetro para poder montar essa dieta, mas a gente também precisa dividir quantas calorias a gente vai ter por cada refeição, para que isso não fique desequilibrado. Então, eu fiz um clássico, o classicão aqui, café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, que é aquele, né, a refeição dos sonhos. Não necessariamente é obrigatório ser dessa forma. Tem paciente que não faz colação, tem paciente que não faz a ceia, e a gente vai ter que ajustar essas calorias dentro da quantidade de refeição que esses pacientes fazem, a menos que a gente precise ajustar a quantidade de refeições. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele está fazendo um tratamento para H. pylori e para gastrite. Eu preciso que ele coma de forma fracionada durante o dia. Então, mesmo que ele chegue para mim e fale, eu só faço café da manhã, almoço e jantar, eu vou ter que propor a ele uma mudança de comportamento, pelo menos nesse momento, para que ele faça outras refeições intermediárias e não fique tanto tempo sem comer. Né? Mas, no geral, se não for uma necessidade de saúde ou se não for uma coisa que atrapalhe o objetivo final do paciente, não tem por que a gente não seguir mais ou menos o que ele já faz durante o seu dia. Né? Porque muitas vezes ele deixa de fazer uma coisa ou faz outra porque ele tem uma rotina que é isso que cabe. Então, a gente não precisa obrigar todo paciente a fazer colação, obrigar todo paciente a fazer ceia. Né? A gente tem que avaliar caso a caso de acordo com a anamnese. Então, vamos lá para aquele momento que é a divisão de calorias. A gente tem duas refeições que a gente pode considerar que são as refeições principais ou as refeições maiores do dia das pessoas, que é o almoço e o jantar. E a gente tem, em porcentagem, 100% de calorias aqui para dividir entre todas essas refeições, certo? Então, o que eu pensei aqui, depois vocês vão pensando junto, vamos ver se vocês concordam com isso. Né? Para almoço e jantar, eu deixei 25% do meu gasto energético total. Ou seja, tanto o meu almoço quanto o meu jantar vai ter 451,3 calorias. Como é que eu cheguei nesse valor? A mesma regra de 3 que eu usei antes. Se 1.800 e tantos é 100%, 25% é X. E aí, fazendo essa regra de 3, eu percebo que 25% do meu gasto energético total é 451,3 calorias. Né? Minhas refeições maiores, coloquei um percentual maior de calorias ali. Então, almoço e jantar, vou ter essa mesma quantidade. Né? E aí, agora eu vou pensar nas outras duas refeições que eu tenho como intermediárias, digamos assim. Né? Que não são tão grandes quanto o almoço quanto o jantar, mas que são um pouquinho maiores em relação a calorias, que são o café da manhã e o lanche da tarde. Né? Se você for pensar no seu dia, você vai ver que isso vai fazer sentido. Você come mais no almoço e no jantar, depois do almoço e do jantar, café da manhã e o lanche da tarde. Né? Então, nesse caso, eu deixei 15% do meu gasto energético total para essas duas refeições. Então, no meu café da manhã eu vou ter 270,7 calorias e no meu lanche da tarde também. Um pouco menos do que o almoço e o jantar, mas ainda um pouquinho mais que a colação e a ceia. E aí, o que sobrou dessa porcentagem, a gente divide entre a colação e a ceia, que no caso aqui eu dividi igualmente, tá? Deixei 10% para cada um, que são 180,5 calorias mais ou menos, mas isso não precisa ser engessado. Não precisa ter a mesma quantidade de calorias no almoço e no jantar, não precisa ter a mesma quantidade de calorias no café da manhã e no lanche da tarde. A gente só precisa entender o raciocínio. Refeições maiores, maior quantidade de caloria. Refeições intermediárias, calorias intermediárias. Refeições menores, quantidade de calorias menor. Né? Mas o meu paciente, ele não come tanto à noite porque ele tem refluxo. Então, você vai diminuir essa quantidade do jantar, né? Ou tirar a ceia, né? Fazer um jantar mais cedo e vai aumentar, talvez, no almoço. Qual o momento que esse paciente sente mais fome durante o dia? Né? No horário do almoço? Vamos ofertar mais caloria para ele no almoço. Né? Meu paciente chega no jantar com muita fome, mas ele não pode comer muito à noite. Então, vamos aumentar um pouco o lanche da tarde, não precisa ser necessariamente a mesma coisa do café da manhã, para que ele não chegue no jantar com tanta fome. Né? Isso tudo vai variar de acordo com o seu paciente e com o seu raciocínio clínico. Mas é importante que a gente faça essa divisão para que a gente saiba o quanto a gente está ofertando em calorias por refeição para esse paciente, né? Para no futuro
a gente poder reavaliar e ajustar e saber que tudo está batendo dentro do nosso cálculo, tá? Vocês entenderam essa parte da divisão? Sim. Então, beleza. Depois disso, gente, é a montagem da dieta. Eu vou parar por aqui hoje em relação a raciocínio, para vocês não ficarem confusos, mas eu convido a vocês a usarem esse passo a passo para poder montar a dieta de vocês com os pacientes que vocês vão receber no estágio. Então, assim, a partir daqui, onde a gente está, que é essa determinação de quanto a gente vai ter em cada refeição, você vai lá abrir o seu programinha, ou a sua tabelinha, né, ou a sua planilha do Excel, cada um monta a dieta de um jeito, e você vai fazer uma divisão dentro de cada refeição de macronutrientes para que ela fique equilibrada. Então, assim, quanto você tem na sua dieta no geral de carboidrato, proteína e lipídio, né? Então, vamos tentar obedecer mais ou menos essa proporção. Se você, na porcentagem geral, você tem mais carboidrato na tua dieta, dentro das refeições é normal que a porcentagem de carboidrato seja um pouco maior, né? Ela é hiperproteica, então você tem que ter uma quantidade de proteína maior dentro de cada refeição. É normolipídica, tem que ter uma quantidade lipídica mais ou menos ali dentro daquela porcentagem. Não precisa ser algo engessado. Pode ser que tenha uma refeição que o paciente precise de mais carboidrato, porque ele precisa recuperar de um exercício físico, ele vai fazer um exercício físico, enfim. Né? Mas tentar manter uma proporcionalidade dentro das refeições para que não fique uma refeição com muito carboidrato e nada de proteína, para que não fique uma refeição cheia de proteína e nada de carboidrato, para que não fique uma refeição só com lipídio. Né? Então, essa mesma proporcionalidade que a gente faz dentro da dieta, a gente também precisa fazer dentro de cada refeição. Então, isso também vai do raciocínio, do objetivo do teu paciente, do teu objetivo ao montar aquela refeição. Né? Como eu falei, né? O lanche da tarde eu vou aumentar a quantidade calórica, mas eu vou aumentar só em caloria? Não, eu vou aumentar também em proteína, para dar mais saciedade para ele, porque ele vai ficar ainda até o jantar ali, ele sente fome, ele belisca no lanche da tarde e jantar. Né? Então, a gente precisa ir equilibrando de acordo com o nosso paciente e fazendo essa divisão, principalmente no caso das dietas que a gente trabalha com a Cláudia, que a gente tem opção 1 e opção 2, para que essas opções fiquem equilibradas. Eu percebo muitas vezes que quando a gente fala, olha, precisa ter 2 opções de café da manhã, um outro, né? Vocês montam e não necessariamente isso está equilibrado. Então, se o cara fizer o café da manhã X, ele vai ter tanto de carboidrato, proteína e lipídio. Se ele fizer o Y, a segunda opção, ele vai ter, às vezes, só proteína. Aí você fala, mas não tem a primeira tem carboidrato, a segunda não tem. Então, quando a gente faz substituição, a gente tem que fazer substituições também equivalentes. Né? Porque a pessoa vai escolher seguir uma ou outra. Então, se ela escolher uma e a outra for muito diferente, quando ela escolher a outra, essa dieta já vira uma outra coisa. Então, quando a gente pensa em opção 1 e opção 2, a gente também precisa fazer substituições parecidas, de certa forma. Então, se a gente vai colocar pão na primeira opção, a gente precisa colocar um outro tipo de pão, ou um biscoito, ou uma tapioca, uma outra fonte de carboidrato na segunda também. Eu não posso ter só o ovo, por exemplo, na segunda, porque senão eu estou colocando carboidrato numa opção de café da manhã e na segunda eu não estou. Né? Então, levar esse raciocínio de porcentagem que a gente divide dentro da dieta também para dentro das refeições, né? E colocando isso em prática pouco a pouco, para que vocês se habituem, porque depois que a gente se habitua com isso aqui tudo que eu fiquei falando, de um monte de conta, um monte de número, um monte de cálculo, isso fica mais fácil. A gente vai criando raciocínio clínico e vai chegar um momento que a gente não vai precisar fazer milimetricamente dessa forma. Né, que a gente consegue, muitas vezes, raciocinar, né, e montar essa dieta de uma forma, entre aspas, mais intuitiva com o tempo, né, de tanto a gente praticar. E o estágio é esse momento, que é o momento do praticar. Então, quanto mais vocês fizerem dessa forma, passo a passo, mais isso vai entrar na cabeça de vocês e mais fácil vai ficar e mais rápido vai ficar no futuro, para quando vocês forem atender os pacientes de vocês terem as condutas, né, na cabeça, e conseguirem entregar a dieta de uma forma mais rápida também, tá? Então, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Como eu disse, eu não sou professora, né? Eu quis trazer aqui o mais básico para vocês poderem ir, né, ter uma base para fazer as dietas. E o restante da dietoterapia, que é, né, quando tem uma doença, quando não tem e tal, a gente pode até marcar um outro dia e trocar uma ideia sobre isso também.
né? Mas a ideia hoje é trazer o mais básico para que vocês se habituem a fazer uma coisa planejada, programada, organizada, né? E não de forma intuitiva, não nesse momento. Nesse momento é o momento de calcular e de ter certeza daquilo que a gente está fazendo para que o paciente consiga atingir o objetivo dele, tá? E é isso, gente. Eu vou te fazer uma pergunta, por favor, que eu tenho uma dúvida. Pode É no falar. fator atividade, por exemplo. Obrigada. Moderada. Leve, acidentária, que eu até entendo de boa. Mas, assim, a moderada seria o quê? Uma caminhada, que trabalha, mas tem atividade física? O moderado a gente pode considerar como aquela pessoa que até pratica atividade física, mas ele não é um cara que faz muita atividade, está sempre na academia, não é um atleta, digamos assim. Né? Eu confesso para vocês que na minha prática, mesmo aqueles meus pacientes que praticam atividade física em academia, eu considero como leve. Porque geralmente a pessoa acha que ela está muito intensa, mas ela não está. Né? Quando eu faço a minha anamnese, eu sempre pergunto, falo, quando você está fazendo a sua atividade física, você consegue falar? Consigo. Se eu pedir para você cantar, você consegue cantar? Consigo. Então a tua intensidade está baixa. Né? E a pessoa não sabe disso. Então, alguns nunca percebem, eu falo, testa, aproveita, vai de fone, dá uma de doido, tenta cantar. Mas durante o exercício, seja o exercício de força, seja a esteira, qualquer coisa, e para testar essa intensidade. Muitas vezes a pessoa não está nessa intensidade que ela está considerando. Né? E muitas vezes a pessoa só vai na academia. As outras atividades diárias, elas já são reduzidas. Então, é uma pessoa que, não, eu vou para a academia, mas eu trabalho o dia inteiro sentada. Ou seja, a academia é o único momento do dia que eu me mexo. Né? Então, não chega a ser moderado, entendeu? A terminologia é moderado. Mas se você for botar na conta, você vê que é leve. Você vê que a nossa paciente, né, sem a redução de calorias, ela está em 2.000 e tantas calorias. De uma taxa metabólica basal de 1.400, numa atividade leve, ela já vai para 2.000 e pouco. Se eu boto moderado, isso vai subir mais ainda. Então, assim, se ela tivesse com uma atividade moderada, talvez ela não tivesse com 80 quilos. Né? Então, assim, a gente sai de uma basal muito baixa e vai muito alta por um cálculo pequeno. Então, eu procuro utilizar, geralmente, o leve. Né? Se eu estiver lidando com uma pessoa que faz uma atividade física realmente intensa, eu tenho um paciente que ele faz academia todos os dias, e o dia que ele não está na academia, ele joga basquete 3 horas por dia. Né? Praticamente todos os dias ele está em atividade. Né? Eu nem uso essa parte. Eu faço um cálculo como se fosse de atleta, que é um cálculo mais enroladinho. Um dia eu posso tirar um dia para explicar para vocês, né? Que é um cálculo que leva em consideração as atividades, tipo tempo de sono, atividade 1, atividade 2, atividade 3, né? E aí a gente trabalha com aqueles match, né? Que são das atividades físicas. E aí eu nem considero esse leve, moderado, nem coloco ele no cálculo. Eu vou mais pelas atividades mesmo físicas, e no dia sem atividade física eu mantenho, né, a quantidade calórica da forma. Né? Mas, geralmente, pelo menos até o momento, com os meus pacientes de ambulatório, eu trabalhei com leve em todos eles, mesmo aqueles que acham que malham muito, né? E eu consegui chegar nos mesmos resultados. Porque quando o paciente retorna, se eu tivesse colocado uma dieta que está abaixo, ou seja, eu faço ele como leve, mas ele era moderado, era para ele ter tido uma perda maior no fim das contas. Né? Eu calculei para ele perder 2 quilos e eu calculei com leve. E ele me volta, ele perdeu 2 quilos, a atividade dele é leve. Né? Não é moderada. Eu teria perdido mais. Então, até o presente momento, todo mundo que achou que estava malhando muito, não está. Pelo menos os que eu atendo, é mentira. Eu vi umas coisas aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo abrir. Que bom que vocês ficaram felizes. Paciente que trabalha como faxineira em 6 horas a pé. É moderado em atividade? Jane, mesma coisa que eu falei agora. Trabalha 6 horas em pé. Eu, ainda assim, por ter um aumento de caloria muito grande, eu trabalharia com leve. E na consulta seguinte, se houver uma perda muito grande, aí a gente classificou essa atividade errada. Né? Mas eu ainda trabalharia com leve, tá? Mesmo sendo uma atividade em pé e tal, essa coisa, muita gente fala isso, não, mas eu não faço, mas eu trabalho em pé, eu ando muito dentro do meu trabalho. Mas a gente consegue ver pela quantidade de calorias ali da conta que a gente fez,
né, que sobe muito, mesmo com atividade leve. Né? Então, um moderado eu já acho um risco. Eu colocaria leve, né? Faria a restrição de acordo com o que você determinar e reavaliaria depois de um mês para ver se atingiu o objetivo. Atingiu ou ficou próximo dele? É leve. Você não classificou errado, não. Mais alguma dúvida, gente? Falo demais por você. Eu uso match quando a pessoa faz atividade intensa. Eu uso match, na verdade, com quem é atleta ou quem está perto de ser um atleta, basicamente. Porque as pessoas que são praticantes de exercício físico, tipo a pessoa que só vai à academia, geralmente eu usando a FAO e colocando como leve, como eu disse, eu fico dentro da perda que eu planejei. Então, né, eu não classifico com match, não fico entrando nessa maluquice de ficar fazendo um monte de conta. Né? Eu fico só nessa faixa de atividade física mesmo, né, da própria FAO. Eu usei no estágio uma vez matches com um jogador de futebol, não sei se ele voltou, tá? Quem pariu o Matheus Cuimbale agora não é mais meu, que encheu o meu saco depois disso, falou que ia voltar, não voltou, não levou exame, né? Mas ele era jogador de futebol, o clube não tinha nutricionista, e aí eu me propus a fazer a dele, e aí como ele fazia, né, musculação, treino em campo e tinha os dias de jogo, aí sim eu fui e fiz esse cálculo mais complexo com a musculação, com o jogo de futebol, né, com um treinamento e tal. Mas tirando isso, dificilmente. Esse caso ainda desse paciente que eu falei que eu tenho, né, que faz o basquete e faz a musculação, é um paciente que, se você olhar a bioimpedância, dá vontade de chorar de tão boa que é. Então, assim, eu falei para ele, eu não sei o que você está fazendo aqui no meu consultório, porque é uma bioimpedância, assim, maravilhosa. Né? Então, eu não tinha nem que fazer ele perder peso, né? Talvez tenha um ganho de massa muscular, mas também ele só queria manter, ele não quer ganhar também, se ganhar é lucro. Né? Então, nesse caso, eu trabalhei ali com os matches, eu não precisei fazer redução, nem ganho, só para ele meio que manter ele comer certo, entre aspas, dentro do dia que ele tiver. Né? Só para organizar a alimentação dele. Mas eu só uso match nesses casos, porque a maioria, como diria o Dr. House lá da série, as pessoas mentem. E às vezes elas mentem, elas nem sabem que elas estão mentindo. Então, tem funcionado aqui, pelo menos do lado de cá, só com a tabelinha da FAO mesmo. Mais alguém, gente? É bom que vocês ficaram felizes. Eu não tenho. Eu pensei em ser professorinha quando eu me formei em jornalismo, depois eu desisti. Agora acho que eu vou cogitar a possibilidade, já que vocês estão elogiando, hein? Estão me deixando sonhar, hein? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, por mim tá tudo ok. Então, tranquilo. Vocês têm o meu WhatsApp, eu estou lá no grupo. Né? Eu espero que tenha ajudado realmente a vocês. Se vocês precisarem, eu posso mandar essa apresentação lá. Né? Eu vou tentar agora, encerrando a gravação, eu espero que tenha ficado gravado, porque eu nunca fiz isso, então, queira Deus. Né? Mas eu posso mandar a apresentação também para vocês terem essas informações, e aí vocês podem abrir e depois ir seguindo como guia. Posso salvar em PDF se vocês quiserem, mando lá. Né? Para você ter esse passo, para vocês terem esse passo a passo até poder entrar, né, na cabeça. E vou tentar mandar lá também o link. Espero que tenha ficado salvo. Não sei, vamos descobrir em breve. E é isso. Qualquer coisa podem falar comigo. Eu estou aqui para ajudar, o que eu puder ajudar. Né? Obviamente, é um aprendizado para vocês, é um aprendizado para mim. Eu também me formei não tem tanto tempo assim. Mas o que a gente puder trocar e o que a gente puder se ajudar, eu estou à disposição. Tá? Estou devendo correção de dieta aí. Eu sei, acho que de Ivone estou devendo. Estou devendo de mais gente, não olhei. O dia hoje foi meio esquisito, o dia. Mas eu vou olhar, fiquem tranquilos, tá? Eu vou responder. Eu gosto de olhar com calma, eu gosto de olhar no computador. Eu tô cheio de mania. Né? Mas vou responder aí para quem me mandou aí, para quem eu faço a monitoria, eu vou responder ainda. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, boa sorte, aproveitem muito esse estágio. É muito importante, parece aquele negócio clichê, mas é muito importante, porque lá vocês conseguem ficar cara a cara com o paciente, que é uma coisa que vocês não conseguem fazer em outros lugares. Vocês estão ali basicamente sozinhos, né? Vocês e os colegas de vocês, de cara para o paciente, respondendo as dúvidas, fazendo as perguntas, fazendo a anamnese, fazendo a antropometria. Isso em qualquer outro lugar vocês estariam muito mais olhando do que fazendo. Então, aproveitem, porque vai chegar um momento que vocês vão estar sozinhos, quem for seguir, né, para consultório, não vai ter a Cláudia entrando depois para dar essa conduta.
Então, essa primeira parte aí, né, antes dela entrar para dar a conduta, vocês já vão sair de lá craques, então já é muito meio caminho ou mais de meio caminho andado, né, para vocês irem construindo o raciocínio clínico de vocês. Aproveitem muito esse estágio, né? A Cláudia é uma pessoa incrível, é uma pessoa que gosta de dividir conhecimento, né? Que não se importa em dividir conhecimento. As pessoas têm medo de ter estagiário, têm medo de perder lugar, tem medo, tá? É um prejudicando o outro, né? Não só na nutrição, mas em qualquer área. Então, aproveitem muito essa oportunidade, tá? Que é muito importante, foi muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Espero ter ajudado e vou mandar o material no grupo, tá? Nada. Nada. Arrasou.